Discovery na escola. No episódio de hoje de Discovery na Escola, explore o mundo colorido da água-viva. Aprenda como suas células nervosas muito simples a mantém viva. Depois veja como o sangue azul de um límulo ajuda os cientistas a detectar bactérias. Finalmente, em O Guia Definitivo Polvos, descubra como mudanças de forma e alterações de cor ocultam criaturas marinhas para que sobrevivam no mundo imprevisível. Fique atento às perguntas, atividades e recursos adicionais após cada segmento. Pense nisso antes de assistir Água Viva. Você já viu águas vivas numa baía, oceano ou aquário? Quais são as características que identificam as águas vivas? Enquanto assiste a este programa, preste atenção no funcionamento das sensíveis células nervosas das águas vivas que dependem delas para se proteger de invasores. Anote como as águas vivas se reproduzem, o que comem e como caçam. Discovery na escola apresenta Água Viva. As águas vivas estão entre as criaturas mais estranhas da natureza. Elas não são peixes. São parentes das anêmonas do mar e dos corais. As águas vivas são animais sem esqueleto, sem olhos e sem cérebro. No lugar deles, uma rede simples de nervos controla suas funções. Os animais nadam contraindo os corpos em pulsos arrítmicos. Algumas espécies se nutrem com a ajuda de longos braços alimentadores. Outras, como este tenóforo, emitem um show luminoso espetacular quando se deslocam através da água. Mesmo assim, apesar de seu fascínio hipnótico, algumas espécies de águas vivas podem ser muito perigosas. Muitas têm tentáculos capazes de dar ferroadas. Este é um tentáculo aguilhoante aumentado 400 vezes. Quando um nadador incauto vai de encontro a uma água-viva, o tentáculo dispara milhares de diminutos arpões afiados como agulhas, capazes de injetar toxinas. Em sua maioria, as águas-vivas são irritantes apenas para as pessoas. No entanto, o ferrão da espécie mais venenosa, a água-viva quadrada da Austrália, pode ser letal. As populações de águas-vivas parecem ter aumentado muito ultimamente em determinadas áreas do mundo. Seu impacto pode ser devastador. Elas mantêm os turistas longe das praias. Tem quase 1 milhão delas. As águas-vivas podem causar problemas à indústria pesqueira. Uma rede entupida por águas-vivas arruina uma boa pescaria, além de criar dificuldades no convés. Os cientistas estão começando a estudar o problema. Elas têm causado problemas há milênios. Elas são animais oceânicos, sobre os quais ainda conhecemos muito pouco, porque não desenvolvemos técnicas adequadas para estudá-las, não é? Monty Graham é um cientista do laboratório marinho Dauphin Island, perto de Mobile, no Alabama. Seu trabalho o coloca frente a frente com as águas marinhas. Na região norte do Golfo do México, a concentração dos animais pode ser muito alta. As populações de algumas espécies de águas-vivas desta área quadruplicaram nos últimos 10 anos. Há quem tema que elas se tornem uma ameaça aos turistas e às indústrias de pesca de camarão. Graham recebeu uma subvenção de $400 mil do governo dos Estados Unidos para investigar a situação. Uma das perguntas que eles estão tentando responder é:
por que as águas marinhas do Golfo do México estão ficando tão grandes. Um indício pode ser encontrado aqui, no aquário de Chattanooga, no Tennessee, onde a atração mais popular é a exposição de águas-vivas. Nos bastidores, os biólogos do aquário estão sempre procriando animais novos para as exposições. Assim, eles se tornaram peritos em criar águas-vivas grandes e saudáveis. Para muitas espécies, a vida começa quando os ovos da fêmea e o sêmen do macho se unem na água. Os ovos fertilizados desenvolvem larvas nadadoras que afundam prendendo-se no fundo do mar. Em seguida, a larva se transforma em pólipos que lembram copas de pinheiros. Cada camada luta para se libertar e se tornar uma água-viva separada. Um único pólipo é capaz de produzir dúzias de animais. À medida que as águas-vivas se separam, são transferidas para tanques maiores. Em poucos dias, esta jovem água-viva do tipo Lua já mede 31 milímetros, transversalmente. Agora, os animais crescem rapidamente. Em poucas semanas, serão adultos. Os criadores de águas-vivas aprenderam algo importante. Se as águas-vivas forem alimentadas adequadamente, crescerão numa velocidade espantosa. Se você trouxesse um animal para o laboratório e o alimentasse com toda a comida que ele pode comer, seu tamanho provavelmente aumentaria 20% por dia. Essa taxa de crescimento é muito elevada. No laboratório, os membros da equipe pesam e medem as grandes águas-vivas Lua retiradas do Golfo. Uma coisa é clara: estas criaturas são bem alimentadas, talvez demasiadamente bem alimentadas. Por quê? As águas-vivas Lua comem animais diminutos chamados zooplânctons. Os cientistas suspeitam que nas últimas décadas, a atividade humana no Golfo tenha acarretado o aumento das algas que os zooplânctons comem. Isso, por sua vez, gerou o aumento dos zooplânctons, que são comidos pelas águas-vivas. Isso pode explicar parte do problema das águas-vivas gigantes. Mais comida significa águas-vivas maiores e em maior número. Tá certo, vamos lá. Mas para Graham, isso é apenas uma parte da história. Ele está tentando entender uma parte maior do quebra-cabeça da água-viva. Por que elas se congregam em multidões? Muitos cientistas acreditam que as águas-vivas são basicamente flutuadores. Elas são levadas pelas correntes ao sabor das marés, virtualmente sem nenhum controle sobre sua direção e destino final. No entanto, Graham acredita que a existência de aglomerados de águas-vivas indica o inverso. Ele acha que os animais conseguem responder a mudanças do ambiente. A teoria de Graham é que as águas-vivas conseguem de alguma forma perceber que em certas regiões do mar há maior probabilidade de encontrar alimento. Ele está obtendo evidências interessantes. Primeiro, ele coleta amostras de concentrações de zooplânctons em profundidades distintas. A maior concentração de zooplâncton, que é o alimento preferido das águas-vivas, fica a cerca de 4,5 metros de profundidade na água. Depois, a equipe usa uma câmera subaquática para registrar as posições de águas-vivas dentro do aglomerado. A maioria das águas-vivas se encontra suspensa na mesma profundidade em que o alimento é encontrado, cerca de 4,5 metros. Parece que elas sabem onde está a comida e que adaptam seus movimentos para ficar perto do alimento. Há uma única pergunta: como fazem isso sem cérebro? Graham acredita que os animais podem estar percebendo não o alimento, mas a turbulência na água. As águas-vivas possuem órgãos sensores que as ajudam a navegar em mares turbulentos. No Golfo, o alimento se acumula nessas áreas de turbulência. Em outras palavras, os animais evoluíram para perceber e se deslocar rumo a locais onde o alimento é abundante. O animal não está pensando em nada.
Tudo que ele tem que fazer é perceber uma mudança, fazer os músculos responderem e mudar de direção. Às vezes, as águas-vivas apresentam comportamentos muito complexos. Se Monty Graham estiver certo, as águas-vivas estão se comportando de formas consideradas impossíveis pela maioria dos cientistas. É claro que ainda há outras perguntas em aberto. Graham ainda não sabe se a turbulência é a única coisa a qual as águas-vivas reagem, nem se outros fatores, como temperatura ou salinidade, também são importantes. As respostas a essas perguntas, caso ele as descubra, poderão ajudar a solucionar o problema da superpopulação de águas-vivas aqui no Golfo do México. Cientistas como Monty Graham estão começando a desvendar os segredos de uma das criaturas menos compreendidas da natureza. E à medida que aprendemos mais, uma coisa parece clara. Esses animais misteriosos podem ser muito mais inteligentes do que suspeitamos. Continue conosco. Daqui a pouco teremos perguntas, atividades e recursos adicionais em Discovery na Escola. Agora que você já viu água-viva, fale sobre isso. As águas-vivas desenvolveram corpos únicos. Como você acha que as diferenças de tamanho e forma as ajudam a sobreviver em ambientes diversos? Debata sobre os tipos de estímulos que as águas-vivas conseguem detectar, tais como turbulências subaquáticas que podem levá-las ao alimento. Agora tente fazer o seguinte. Crie modelos de diversas espécies de águas-vivas usando materiais como sacolas plásticas, barbante e papel. Prenda os modelos a um mapa mundi, mostrando onde cada espécie pode ser encontrada. Para você aprender mais, Discovery na Escola sugere Introdução aos Sifozoários, a verdadeira água-viva, neste endereço na internet. Peça que sua bibliotecária o ajude a explorar os muitos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Pense nisso antes de assistir Límulo. Você já viu um límulo? Qual é a aparência dele? Você sabe que os límulos existem desde a era dos dinossauros? Enquanto assiste ao programa, fique atento a todas as características surpreendentes dessa criatura super resistente. Por que você acha que esse projeto de corpo foi tão bem sucedido? Discovery na Escola apresenta Límulo. Fósseis. Impressões antigas preservadas em pedra. Relíquias petrificadas de outras eras. Mas essa esquisita aranha com armadura que corria pelo fundo do mar primordial há mais de 250 milhões de anos continua aqui. Este é um fóssil vivo chamado límulo. Rastejando pelo leito do oceano, o límulo se alimenta principalmente de pequenos animais que vivem lá. Sua boca está situada na base dos 5 pares de pernas, e ele respira através destas brânquias denominadas guelras em livro, pois se parecem com um conjunto de páginas.
Existem hoje 4 espécies de límulo. 3 espécies habitam as águas do Pacífico Sul e uma reside na costa da América do Norte, principalmente aqui, na Baía de Delaware. A cada primavera, na maré alta, eles cobrem a praia num frenesi de acasalamento. O processo de desova tem início com o macho se lançando numa corrida praia adentro rumo ao dorso da maior fêmea. Na margem da água, a fêmea deposita os ovos na areia e o macho os fertiliza. Cada fêmea põe cerca de 100.000 ovos durante as 4 semanas de acasalamento. Os límulos têm quase o dobro da idade dos dinossauros jurássicos, sendo 5.000 vezes mais velhos do que a espécie humana. Como será que eles conseguiram sobreviver praticamente inalterados por tanto tempo para se tornarem numa das formas de vida mais bem-sucedidas do planeta? A principal defesa do límulo adulto é uma carapaça resistente, uma armadura corporal que funciona bem para protegê-lo de inimigos em potencial num mar que está em constante mudança, evoluindo sempre. Além da armadura, o límulo tem uma segunda linha de defesa. Os cientistas descobriram no sangue do límulo um sistema imunológico notável. Um sistema imunológico muito simples. Quando as células sanguíneas entram em contato com bactérias, digamos, através de uma lesão, que criam um coágulo sanguíneo, erguendo uma barreira que aprisiona os micróbios invasores. Ao mesmo tempo, estas bolsas diminutas dentro da célula sanguínea liberam um antibiótico natural. Assim, com este método de 2 etapas, as células matam rapidamente os micróbios invasores. A habilidade do límulo em lidar com infecções é uma necessidade neste mundo árduo e confuso, repleto de invasores bacterianos, onde até um pequeno arranhão pode ser letal. A rápida resposta imunológica do caranguejo o tem ajudado muito. Atualmente, este mesmo mecanismo de defesa tem sido utilizado em seres humanos para criar um teste que detecte um assassino em potencial: a contaminação bacteriana de suprimentos médicos. Os límulos não são sacrificados. Na verdade, eles estão aqui para doar sangue. Sangue azul. Ele é azul porque contém cobre em vez de ferro, que é o que torna o sangue humano vermelho. O produto final é o reagente usado para detectar a presença de bactérias em drogas injetáveis e suprimentos médicos. O teste age de forma rápida e simples. Tal como no límulo, na presença de bactérias, forma-se uma espécie de coágulo gelatinoso. A medicina humana pode sofrer uma revolução se formos capazes de entender como este fóssil vivo combate as bactérias com êxito. Outras experiências com límulos já abriram novas portas num campo totalmente distinto: o estudo da visão. Atualmente sabemos mais sobre o olho dos límulos do que sobre o olho de qualquer outro animal na superfície da Terra. Os mecanismos que descobrimos neste olho nos contaram muito sobre o funcionamento da visão humana. E é por isso que estudamos o olho do límulo. No laboratório de biologia marinha de Woods Hole, o Dr. Barlow posiciona uma câmera de vídeo denominada câmera caranguejo diretamente acima do olho do límulo, apontada para onde o animal olha. Colocado em águas rasas, o animal perambula livremente enquanto a câmera registra o meio ambiente. Um alvo do tamanho de um límulo é colocado dentro do seu campo visual. A câmera caranguejo mostra para onde o caranguejo está olhando, mas não pode mostrar o que ele vê, porque o olho do límulo é muito diferente do olho humano. O seu olho, o meu olho e todos os olhos humanos têm uma lente.
O olho do límulo tem 1000 lentes pequenas, cada uma com um diâmetro de menos de 2 milímetros. Então temos um mosaico de 1000 dessas lentes. Este é o motivo do olho ser chamado olho composto ou múltiplo. Cada uma das minúsculas lentes do olho composto focaliza a luz sobre um único receptor fotossensível. Com apenas 1000 destes receptores luminosos, o animal vê o mundo de uma forma que os humanos considerariam como uma resolução muito pequena. Em comparação, o olho humano tem 150 milhões de receptores de luz que ajudam a criar as imagens que vemos. Para que tenhamos uma ideia de como o cérebro do caranguejo cria uma imagem, os cientistas podem interceptar o sinal de uma das 1000 fibras nervosas conectadas ao olho do caranguejo. É uma cirurgia delicada. Primeiro, o feixe nervoso branco é dissecado. Uma única fibra nervosa é então meticulosamente separada. A fibra é sugada para dentro de uma pipeta de vidro muito pequena e conectada a um eletrodo. Isso permite que os cientistas ouçam e vejam sinais neurais. Cada estalido, acompanhado por um pico no osciloscópio, representa um sinal de um único nervo do olho composto. Diminuir a luz que penetra no olho silencia a fibra nervosa. Com os eletrodos conectados, o caranguejo pode ser colocado diante de um monitor de vídeo que apresenta a filmagem da câmera caranguejo. O Dr. Barlow grava os sinais enviados do olho do caranguejo. Ele descobriu uma característica fundamental da visão do límulo. O animal enxerga apenas quando ele ou algo em seu campo de visão está em movimento. Barlow e seus colegas aprenderam que a visão do límulo, apesar de composta por elementos simples, desempenha uma tarefa complexa. O sistema parece ser muito sensível a um tipo de objeto fundamental à sobrevivência a longo prazo desses animais: companheiros em potencial. É realmente inacreditável quando se percebe que existe um fóssil vivo com pequena percepção luminosa e que, mesmo assim, este olho responda vigorosamente a outro límulo que esteja por perto. Este não é um olho primitivo. O projeto é bastante sofisticado e ele desempenha uma função extremamente importante para o animal, que é detectar companheiros em potencial. O estudo complexo da visão do límulo abriu novos caminhos para a compreensão mais abrangente da visão humana, com implicações formidáveis. Quando pudermos fazer uma ligação paralela dos olhos, no caso de pessoas cegas, cujos olhos tenham sofrido lesões ou degenerações, e os conectarmos diretamente ao cérebro, lançando sinais dentro do cérebro, basicamente as pessoas cegas poderão ver. Esperamos que isso se torne realidade algum dia. Perpetuando-se após o dinossauro, o límulo é um sobrevivente evolutivo, cujas lições não foram perdidas pela ciência. Da luta de seu sangue azul contra bactérias à sua visão especializada. Mas ainda há muito a se aprender com essa antiga aranha do mar. Continue conosco. Daqui a pouco teremos debates, atividades e recursos em Discovery na Escola. Agora que você já assistiu a límulos, fale sobre isso. Os límulos sobrevivem há milhões de anos devido à sua carapaça resistente e às fortes enzimas de seu sistema imunológico. Como essas enzimas ajudam os límulos a se proteger? Como os cientistas estão usando o sangue azul dos límulos para ajudar os seres humanos? Agora tente fazer isso. Faça o croquis de um límulo e de uma aranha. Rotule os desenhos, mostrando as semelhanças e diferenças entre os dois tipos de organismos.
Apresente seu trabalho à classe. Para você aprender mais, Discovery na Escola sugere Límulos, nesse endereço na internet. Peça que sua bibliotecária o ajude a explorar os muitos recursos adicionais que sua biblioteca tem a oferecer. Pense nisso antes de assistir Tudo sobre Polvos. De que forma os animais marinhos se protegem, evitando virar alimento de predadores? Polvos, lulas e cibas são mestres da defesa. Enquanto assiste ao programa, observe como essas criaturas agem e reagem quando se sentem em perigo. Note sua habilidade de mudar de cor e forma, assumindo em poucos segundos uma camuflagem que as confunde com um cenário. Discovery na Escola apresenta Tudo sobre Polvos. Não é preciso ir ao espaço sideral para encontrar criaturas esquisitas dotadas de alguma inteligência e que sejam completamente diferentes dos seres humanos. Elas já estão aqui, no mar. Elas têm 3 corações, sangue azul e 8 braços. Usam cores para se comunicar, copos de sucção para apanhar coisas e propulsão a jato para se mover. Algumas podem assumir praticamente qualquer forma que desejem. Elas estão camufladas, à espreita de suas presas e são altamente letais. São os mágicos do oceano. Polvos, cibas e lulas. Tudo sobre polvos. Puget Sound, na costa do estado de Washington, nos Estados Unidos. Nas profundezas dessas águas obscuras, as pessoas podem se deparar com gigantes. Polvos gigantes do Pacífico, com até 9 metros de comprimento, chegando a pesar 270 quilos. Eles foram provavelmente a origem das lendas sobre polvos monstruosos que apareciam nas antigas histórias de aventuras, nas quais mergulhadores que se aproximavam eram cingidos por tentáculos e ventosas. E ficavam presos até afogar. No entanto, isso não era o que realmente ocorria aqui. Este polvo está apenas curioso, querendo saber que criatura estranha é essa. Ele está usando seu delicado sentido de tato para obter algumas dicas. Pode puxar um bocal, mas nem tenta ficar com ele. Quando descobre o que precisa saber, seja lá o que for, ele desaparece nas profundezas. No entanto, o que nos resta responder é o que sabemos sobre ele, sobre os polvos em geral. Bem, é claro que todos os outros tipos são menores do que o polvo gigante, além de terem corpos mais maleáveis. Eles geralmente se escondem longe de peixes grandes e mamíferos marinhos. Sempre saem camuflados para caçar. Caçar pode ser quase tão perigoso para os polvos quanto para os animais que eles caçam. Um inimigo mortal é a moreia, que prepara emboscadas. Pode ser difícil dizer quem está vencendo esta luta,
mas de certa forma os dois estão. A enguia consegue um braço para comer, mas o polvo sobreviverá intacto. Pequenos vasos sanguíneos no coto cauterizam-se automaticamente e, em alguns meses, o tentáculo voltará ao seu tamanho original. Os cientistas que estudam polvos às vezes simulam ataques para observar as várias defesas. Cutucar com uma câmera provoca instantaneamente um jato de tinta. A nuvem age como um chamariz, enquanto o polvo foge na direção oposta. No mínimo, o polvo é flexível. Não tendo ossos no corpo, ele pode assumir formas diferentes e se encaixar em locais onde não possam ser vistos, como, por exemplo, esta garrafa de cerveja. O gargalo parece estreito demais para que alguns dos tentáculos passem, e muito menos o animal todo. Na verdade, o único limite à habilidade de compressão de um polvo é o tamanho de sua maxila, que é sólida. Os polvos não têm nenhum tipo de carapaça e não são bons flutuadores. Eles são principalmente andarilhos. Eles usam os tentáculos como pernas para se deslocar pelo fundo do mar. Mas eles ainda possuem o sistema de propulsão da família e o usam de vez em quando. Caminhando, um polvo pode decolar como o super-homem. Os braços se tornam lemes e a cabeça se transforma numa espécie de proa. Esta é basicamente uma técnica de fuga, geralmente usada quando o polvo precisa fugir às pressas, como um peixe para a segurança de sua toca. Algumas tocas, no entanto, não são muito seguras. Se, por exemplo, a abertura for muito grande, o polvo faz algo que parece ser inteligente. Ele a bloqueia. Mas será que isso é inteligência? A doutora Jean Bow estuda a forma como os polvos aprendem e se comportam. Quando entram em suas tocas, eles puxam pedras e objetos para frente da abertura para bloquear e se sentirem mais seguros. Algumas pessoas argumentam que isto é uma espécie de uso de ferramenta, ou seja, usar objetos para se proteger, o que é um sinal que os polvos são inteligentes. Eu não tenho muita certeza disso. O comportamento complexo e o comportamento inteligente não são exatamente a mesma coisa. É possível ter um comportamento complexo que seja fixo, que seja o mesmo todas as vezes, e a maioria das pessoas não consideraria isso particularmente inteligente. É claro que o comportamento dos polvos é complexo e eles têm muitos comportamentos diferentes, mas ainda não se sabe se isso é inteligência ou não. A maioria das pessoas que mantêm polvos como animais domésticos acha que eles são muito inteligentes. Aparentemente, eles encaram o olhar das pessoas, o que cativa muitos seres humanos. Eles respondem ao dono. Você os alimenta e eles vêm até você. E alguns deles, quando se acostumam a você, chegam a acompanhar os seus dedos no vidro. Eles fazem coisas que podem ser interpretadas como inteligentes, porque nós teríamos que usar nossa inteligência para as fazer. Inteligentes ou não, os polvos conseguem fazer algumas coisas aparentemente muito engenhosas. Fugir do tanque, por exemplo. Nem sempre é fácil ter um polvo. Independente da capacidade cerebral deles, o fato é que são fortes. Um polvo de 450 gramas consegue erguer uma tampa de aquário de 18 quilos. Isso é equivalente a um homem erguer um vagão de carga. Os polvos comem praticamente qualquer coisa e comem muito. A cada dia, os polvos aumentam o seu peso corporal em até 2%, o que equivale a um ser humano ganhando 1,8 kg por dia. Algumas vezes um polvo pesca com sua rede, a membrana que possui entre os braços. Ele se prende a um coral. Aprisiona com a rede todas as pequenas criaturas que se encontram no coral e depois vasculha a rede para ver o que obteve. Quando o polvo está saciado, retorna à toca, mas não tão facilmente quanto parece. Como o polvo sabe onde está em relação à toca?
Os cientistas demonstraram que o polvo reconhece marcos. Não importa a distância, a extensão, nem a expressão da pilhagem. Ele retorna ao lar em linha reta, o que significa que deve ter uma espécie de mapa do fundo do mar na cabeça. Há diversas formas de se julgar a inteligência de um animal. Uma é a complexidade da habilidade de comunicação. E este animal, uma ciba, é um verdadeiro Shakespeare. No entanto, ele não se comunica com palavras, e sim com padronagens. Aquelas listras que ondulam no dorso da ciba macho estão dizendo a outro macho que se afaste. A ciba listrada encontrou uma fêmea e está reivindicando seu achado. Tudo isto é feito pelo cérebro da ciba. Ela pensa numa padronagem para o corpo. A lula e o polvo também conseguem fazer isso, enviando sinais através de nervos conhecidos como cromatóforos, dezenas de milhares de diminutas células cromáticas na pele. Cada cromatóforo é como uma bolsa de pigmentos no centro de grupos de músculos. Quando os nervos relaxam os músculos, a bolsa se contrai e franze, formando sulcos e ranhuras. Mas quando os músculos se contraem, a bolsa se estica, revelando os pigmentos em todo o seu esplendor. Há basicamente 4 cores nos cromatóforos: preto, marrom, vermelho e amarelo. A precisão de sua abertura e fechamento dá a ilusão de muito mais do que isso, de tons que não são vistos em nenhum outro local da natureza. A precisão é que produz o efeito. É uma questão de frações de segundos. O efeito é como o de luz de neon percorrendo a pele. O cérebro humano também consegue sinalizar uma mudança na coloração da pele. É a ruborização. Mas isso é extremamente rudimentar em comparação com o que a ciba é capaz de fazer, tal como a diferença entre um grunhido e uma canção. As cibas usam o neon para enviar sinais entre si, mas elas também reluzem para suas presas. Por que será? Apenas as cibas conhecem o significado dos sinais. Uma teoria diz que elas estão hipnotizando o que pretendem comer, lançando um encantamento sobre a presa enquanto se posicionam. É provável que a principal razão da mudança de aparência da ciba e do polvo seja a camuflagem. A melhor defesa destes animais de corpo maleável é ter como se esconder. A camuflagem é uma forma de fazer isso ao mesmo tempo que permanece em mar aberto. A camuflagem da ciba é a especialidade do Dr. John Messenger. O que temos aqui é um animal sobre um fundo pedregoso. Ele é quase uniforme. Semicerrando os olhos, você pode ver algo que tem uma malha de boa intensidade como pano de fundo. Agora ele está chegando ao cascalho e pode-se ver muito bem as manchas brancas. A padronagem que ele exibe é algo entre manchado e pontilhado. Ele também está escurecendo músculos na pele, o que dá a ela uma aparência pregueada. Então a ciba está mudando a cor e a textura da pele. Ela obtém aquele efeito manchado através de outro tipo de célula presente na pele, o leucóforo, que é coberto por diminutas protuberâncias brancas. Quando a luz bate neles, é dispersada e refletida de volta, muito mais branca, formando padronagens lívidas na pele da ciba. Às vezes o efeito é geométrico. O que temos agora é um animal num pano de fundo muito mais diversificado. Ele está elaborando padronagens muito audaciosas e grandes, quadrados e listas, que rompem totalmente o contorno do animal. Em águas realmente escuras, não se teria a menor ideia do que seria esse animal, nem se seria um animal. Mas como ele sabe que padronagens criar? Como uma ciba vê o seu mundo? John Messenger tem feito experiências com cascalho colorido. Aqui é uma ciba sobre um leito marinho artificial. Observando-a, podemos ver que está muito pálida, o que não é uma consonância luminosa ruim.
É evidente que o olho está observando as pedras brancas do fundo do tanque e não a parede verde nem os lados. Eles estão sempre olhando para o fundo. Agora vamos levantar esta barreira, na esperança de persuadir esse animal a se deslocar para um cenário muito mais escuro. Eu incentivarei gentilmente. Sim. Ele está se movendo. Acho que dá para ver que ele ficou muito escuro imediatamente. Um ponto importante sobre a ciba é que ela não consegue enxergar o vermelho. Ela enxerga e distingue com grande precisão o branco, o preto e tons de cinza. Além de conseguir distinguir tonalidades sutis de cinza, sabe exatamente como se matizar. No entanto, às vezes, o contraste é demasiado sutil. Aqui temos uma ciba num cenário branco com pedras vermelhas. Pelo menos é assim que nós a vemos. Mas ela o vê como um cenário branco com pedras muito escuras. Então, não é um cenário uniforme. É uma padronagem de pano de fundo. Podemos ver que suas cores estão como que riscadas. Ela tem manchas no manto, transversais à cabeça. É uma padronagem precisa. Ela decidiu que aquele cenário não é uniforme. Esse aqui, azul e amarelo. Essas pedras foram escolhidas em função de sua intensidade de cor. Todas têm o mesmo brilho para esse animal daltônico. Para ele, elas têm os mesmos tons de cinza. O que ele faz? Não utiliza nenhuma padronagem. Ele tem um pontilhado bastante uniforme que espera que seja a melhor forma de se equiparar ao que vê. Como um animal daltônico, e os polvos também são daltônicos, consegue se camuflar diante de todos os tipos de cores? Parece mágica. Um polvo desaparece entre o rosa e o púrpura de um recife de corais. E isso parece simples. Um se mescla aos azuis e verdes da zostera. Isto é feito com outro tipo de célula da pele, o iridóforo. Em vez de produzir cor, os iridóforos contêm amontoados de discos reflexivos que agem como prismas. Eles separam a luz circunvizinha, recobrindo o polvo com azuis e verdes. Os anéis azuis do polvo anelado também são feitos por iridóforos, só que neste caso não é uma camuflagem. Eles querem ser notados. São um sinal de advertência de veneno. Um polvo anelado que pese 30 gramas tem veneno suficiente para paralisar 10 pessoas. A lula também possui iridóforos, mas a forma é mais de tiras do que de discos. Eles também refletem e refratam a luz, o que dá à lula estes anéis prateados e azuis ao redor dos olhos, tornando-os menos visíveis, o oposto de uma maquiagem para olhos. Os olhos são grandes porque a visão é vital para o animal, independente de ele ser daltônico. Os olhos das lulas são bem desenvolvidos e distanciados para que o campo de visão seja amplo. Tão amplo que uma lula quase consegue ver o que está na frente e atrás de si ao mesmo tempo. É raro ela ser iludida por embustes luminosos porque seus olhos possuem filtros polarizadores. Este inimigo, a barracuda, conta com o fato de sua presa não haver contra o brilho do céu. No entanto, a lula não é iludida. Os olhos se adaptam, excluindo os raios que poderiam gerar confusão. Assim, ela vê o que precisa ser visto num preto e branco inconfundível. As lulas percebem a ameaça e depois fazem o que precisa ser feito. Elas alteram a padronagem da pele e desaparecem na folhagem. A forma como as lulas se defendem vem sendo estudada pelo Dr. Roger Hanna.
A defesa primária da lula é a camuflagem e elas fazem um trabalho de mestre. Se elas descem e se aproximam de corais de cor suave, conseguem igualar muito bem a forma, a coloração geral e a textura desses corais. Se quiserem, conseguem usar uma padronagem transversal de tiras que combina com as tiras das gorgônias, para ter a aparência exata da forma das gorgônias. Os predadores simplesmente não as veem. Quando a camuflagem falha, é aí que o predador realmente vê a lula e se aproxima para dar início à sequência de ataque. Aí as lulas fazem algo totalmente diferente. Utilizam a sua defesa secundária. Podem, por exemplo, mudar sua aparência de lula ou usar duas manchas como olhos falsos no outro lado do corpo, para que o predador não saiba para que lado ela vai sair a jato, para frente ou para trás. Depois, a lula pode erguer os braços numa exibição assustadora que interromperá o movimento de aproximação do predador. Nesse momento crítico, a lula passará à próxima fase da defesa secundária, que é empalidecer, lançar tinta e fugir a jato, deixando para trás apenas uma lula pseudomórfica de tinta. E é claro, o predador abocanha a tinta, não obtendo nenhuma lula, apenas um sabor desagradável. O interessante é que os polvos usam um sistema similar de camuflagem, ou seja, eles têm uma defesa primária de camuflagem muito bem feita e também possuem a mesma sequência de defesas secundárias. Aqui nas Caimãs, conseguimos pela primeira vez estudar o comportamento defensivo desse polvo. Na verdade, foi muito interessante, pois conseguimos atuar como se fôssemos predadores. Não aconteceu nada de mal aos polvos e ainda fomos capazes de ver o repertório completo de suas defesas secundárias. Tudo deu muito certo. O Dr. Hanlon e sua equipe foram os primeiros a observar algumas dessas defesas. Eles filmavam os polvos e, ao final de cada dia, repassavam tudo detalhadamente. Aquilo está na sua objetiva? Isso é uma ameaça? Ok, direto no objetivo. O que acontece é que o animal tentou todas as suas manobras defensivas e a última coisa que ele faz é partir para a ofensiva. Pular no predador ou, no caso, na câmera. Agora podemos ver as ventosas se deslocando ao longo da escotilha das lentes. Nunca se sabe o que vão fazer em seguida. Agora, isso é um exemplo brilhante de disfarce. Nós o chamamos de pedra ambulante ou alga ambulante. O polvo assume essa postura, aparentando ser uma pedra, e se move lentamente para que o movimento não seja detectado, parecendo com as outras pedras do cenário. Enquanto isso, ele se afasta do predador e em breve já alcança a distância suficiente e vai embora. Então agora estamos na defensiva. Essa é uma defesa secundária. Defesa secundária. Exato. A defesa primária falhou. Quanto ele mede? Ele tem apenas cerca de 30 centímetros. Não é um animal muito grande. Ele parece ser Eles maior. podem mudar a camuflagem para que fique maior e mais brilhante, aparentando serem maiores do que são. Isso se parte da estratégia for paralisar o predador. É, a tinta fica pairando e geralmente o predador morde a tinta. Esse é outro truque deles. Aí está, olha. Você encararia? É uma diferença enorme. É, a ameaça é assustadora. Se deslocam jogando tinta na sua cara. Incrível. Ainda há muito a ser descoberto. Essas criaturas são tão diferentes dos humanos que às vezes ficamos imaginando como é possível habitarmos o mesmo planeta. Há uma aventura fascinante a ser vivida pelos que seguem estes animais alienígenas em seu mundo submarino. Versão brasileira Sincrovídeo. Continue conosco. Daqui a pouco teremos perguntas, atividades e recursos adicionais em Discovery na Escola. Agora que você já assistiu tudo sobre polvos, fale sobre isso. Apesar de ser daltônica, a Silva consegue imitar a cor de praticamente todos os ambientes que ocupa. Discuta como 3 tipos distintos de células de cor e textura atuam para ajudar a Silva a se confundir praticamente com qualquer cenário. Que outras espécies têm esta habilidade? Quais são as semelhanças e diferenças entre elas e as águas-vivas apresentadas no início deste programa? Tente isso.
Animais como o polvo gigante inspiraram histórias de gigantescos monstros marinhos. Faça uma redação sobre um monstro marinho inspirando-se num dos animais que mostramos no programa. Leia a redação para a turma. Para você aprender mais, Discovery na Escola sugere a página do Cefalópodes, desse endereço na internet. Peça que sua bibliotecária o ajude a explorar os muitos recursos adicionais que sua biblioteca tem a oferecer.